Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor João Cláudio e irei hoje resolver uma questão envolvendo cálculo de campo magnético no interior de um condutor elétrico, ok? Vamos ler a questão. Seguinte, uma questãozinha que caiu em um curso público para professor, tá? Do Instituto Federal de Alagoas, no ano de 2010. Então, a questão é a seguinte: um condutor cilíndrico de raio R é percorrido por uma corrente I que está distribuída uniformemente por toda a seção transversal do fio, cuja densidade de corrente é dada por J igual a I sobre πr ao quadrado. Considere μ0 como sendo a permeabilidade magnética do vácuo e R como sendo o raio de um círculo concêntrico ao eixo do condutor, com Rzinho menor que Rzão. Qual das alternativas abaixo representa corretamente a expressão que permite calcular o campo magnético no interior do fio? É o seguinte, para a gente analisar essa questão, a gente precisa relembrar alguns conceitos, tá? E vamos aqui explicar um pouco como é que se chega nessa lei de Ampère. Tá? Lá na eletricidade, nós aprendemos a calcular o campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas, né? Distribuição qualquer, tá? De cargas. E aí a gente calculava o quê? O campo elétrico, né? Elementar dE, gerado por um elemento infinitesimal de carga, né? E aí a gente pegava a soma das cargas que estavam nessa distribuição, né? De todos os elementos dessa distribuição, e a gente calculava o campo elétrico a uma distância R qualquer, né? Desse conjunto de cargas elétricas. Em alguns casos, nós observávamos uma simetria planar, cilíndrica, esféricas, né? E aí a gente podia simplificar os cálculos por meio da utilização da lei de Gauss, né? E aí a gente calcularia dessa forma o campo elétrico resultante. Aqui no magnetismo, do mesmo jeito. A gente pode imaginar uma distribuição de correntes descrevendo um campo magnético elementar dB, tá? Que vai ser produzido, obviamente, por um elemento infinitesimal de corrente IDS. Então, a gente soma a contribuição de cada um desses elementos de corrente, e aí, por meio da lei de Biot-Savart, a gente calcula o campo magnético. Bom, existem casos em que existe uma simetria no meu problema, tá? E aí o campo magnético pode ser calculado com uma simplificação muito grande nos cálculos, por meio da lei de Ampère. Tá? Então, vamos imaginar uma espira com um formato qualquer, tá? Como é que está descrito aqui nessa imagem. Tá? E aí, o que é que acontece? Dentro dessa espira não, na verdade não é dentro, né? Está circulando nessa espira uma corrente elétrica qualquer. Tá? Obviamente que essa corrente elétrica ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um campo magnético, né? Então, esse campo magnético, obviamente, ele é produzido por correntes elétricas. Então, a circulação desse campo magnético ela pode ser dada por essa expressão aqui, uma integral fechada, né, de B escalar dl, onde nessa curva lambda aqui que eu estou considerando como se fosse a minha espira. Tá? Então, podemos escrever, né, que a circulação do campo magnético é dada por essa expressão aqui. E ela pode ser, essa expressão, né, essa quantidade aqui, né, ela pode ser utilizada para obter a corrente total que atravessa o circuito. Esse produto escalar de BDL é calculado em cada um do ponto do meu circuito aqui. Né? Então, a lei física que relaciona essa circulação com a corrente elétrica líquida, né, que atravessa o circuito, é chamada de lei de Ampère. Né? E ela pode ser expressa matematicamente dessa forma aqui. Tá? Esse círculo no sinal da integral indica que a integração de B escalar dl ela deve ser realizada por meio de uma curva fechada. Essa curva chamada a gente chama de amperiana. Né? A lei de Ampère só é válida para correntes estacionárias e tem importância para campos magnéticos com alto grau de simetria. Ok? Então vamos lá tentar resolver a questão. Ok? Então o que acontece? Você tem um condutor, está sendo percorrido por uma corrente elétrica, então eu vou traçar nele uma linha amperiana circular, de tal modo que o raio dessa linha imaginária
ele é menor que o raio do fio. A densidade de corrente que atravessa uma seção transversal do rio vai ser o quê? Vai ser a corrente dividido pela área, πr ao quadrado, né? Então, só que esse R aqui, R grandão, é o R, o raio do fio. E o Rzinho aqui é o raio dessa minha linha amperiana. Eu vou chamar isso aqui de corrente interna, tá? Então é o seguinte, aplicando aqui a lei de Ampere, integral fechada nessa amperiana aqui, né? De B escalado dl vai ser μ0 e multiplicado pela corrente interna. É óbvio. Já que eu estou circulando isso, né? Então, eu vou integrar de quanto até quanto? De 0 até 2πr. B escalado dl, então fica b dl cosseno de 0. Então, o que é que vai acontecer aqui? Cosseno de 0 é 1, o b passa para fora da integral, a integral de 0 até 2πr de dl, que vai dar quanto? Vai dar 2πr, que é justamente o que tem aqui, multiplicado pelo b que tinha ido para fora da integral. Então, 2πrb fica igual a μ0i sobre πr ao quadrado. Por quê? Porque vem do j aqui, tá? O meu j, ele era justamente a minha densidade de corrente. E vou multiplicar por πr ao quadrado, r minúsculo. Vou cancelar π com π, vai ficar o quê? μ0i dividido por 2π ao quadrado multiplicado por r. Professor, por que está multiplicado aqui por rzinho, né? Porque é o seguinte, você tinha um rzinho aqui, cancela com esse quadrado, e esse 2π aqui, só relembra, ó, ele passa aqui para dentro da integral. Por isso que aparece esse 2π, né? Esse π foi embora com esse π e o 2π veio para cá. Então ficou 2πr ao quadrado, ok? Então, dessa forma a gente resolve a questão. Agradeço a audiência de vocês e muito obrigado.